e este é o episódio 8. No episódio 7, episódio anterior, eu coloquei para vocês uma explanação, do meu ponto de vista, do que era o Cefet Paraná, Centro Federal de Educação Tecnológica. E pude fazer um comparativo do que era o Cefet frente à Universidade Federal e vice-versa. Diferenças, virtudes e defeitos. E hoje eu pretendo continuar falando a respeito do Cefet do Paraná, falando agora sobre, evidentemente, o que existia de melhor no Cefet. E o que é que existia de melhor no Cefet? O corpo docente, ou seja, os professores do Cefet. Eu, evidentemente, não coloquei aqui todos os professores, nós tivemos mais de 50 professores, mas eu coloquei alguns dos professores, aqueles que eram ou me são mais caros, né? E aí eu falo a respeito de alguns deles, em especial sobre características de cada um, aquilo que eu gostava mais, aquilo que eu gostava menos. Então, eu começo a falar sobre o professor Belmiro Witt. Belmiro Witt era um professor de geometria analítica, cálculo diferencial, integral, álgebra linear. E Belmiro Witt foi meu professor no Cefet de cálculo diferencial integral 2. Lá na Federal, ele teria sido meu professor de geometria analítica. E essa é uma questão super interessante. Os professores base, lá no Cefet, eram praticamente os mesmos professores da Universidade Federal. Então, não tinha muita diferença entre os professores básicos de geometria analítica, cálculo, física 1, física 2, mecânica. Ou seja, esses professores de disciplinas básicas eram comuns. Com o avanço das disciplinas, os professores das disciplinas mais técnicas aí eram exclusivos, porque filosoficamente o Cefet era muito mais ligado à prática do que à teoria. Então as aulas eram muito mais práticas, as aulas eram muito mais aplicadas. Então o professor Belmiro Witt era um professor das disciplinas básicas, eu não tenho aqui a foto dele, mas era um professor muito querido. E uma das histórias de Belmiro foi o seguinte: ele tinha lá em 82, 83, ele tinha um Fiat 147 azul. Em determinado dia da aula de Belmiro, nós estávamos lá à espera na sala, e aí veio o Bedel e disse: olha, talvez o professor Belmiro não venha, porque ele sofreu um acidente de automóvel e ele sofreu alguns ferimentos e provavelmente ele não venha. Nós ficamos, evidentemente, felizes, já que o professor tinha sobrevivido, mas tinha sofrido alguns ferimentos, o que significava o quê? Que ele não iria ministrar a aula, nem naquele dia, talvez pelas próximas semanas. Mas, para o nosso desespero, passado alguns minutos, quando a gente já estava pensando em ir embora, aparece o professor Belmiro, um gesso até o pescoço, braço direito engessado. E aí a gente pensou, bom, ele vai dizer que sofreu um acidente, que não vai poder ministrar aulas e a gente está dispensado. Lê do engano. O professor Belmiro botou o material dele em cima da mesa, pegou o giz com a mão esquerda, que a gente sabe que ele era destro, pegou o giz com a mão esquerda e, ó, matéria no quadro. O camarada escrevia com as duas mãos. Você acredita numa coisa dessa? Nossa alegria durou pouco. O próximo professor que eu gostaria de falar é o professor Mário Shirakawa. Mário Shirakawa era professor da disciplina de Introdução Eletrônica. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, sem nenhuma vergonha. Eu tive que fazer essa disciplina 3 vezes. Ou seja, reprovei nas 2 primeiras versões da disciplina. E no dia que eu estava chegando para a aula da terceira oferta da disciplina, Mário Shirakawa estava na porta da sala
e ele me diz assim: vamos entrando, Reinaldo Borba, ainda temos lugares. E eu fui aprovado naquele semestre. Mas foi um sacrifício ter aprovado na disciplina de introdução à eletrônica. O próximo professor que eu gostaria de falar é o professor Osni Vicente. Osni Vicente, além de professor da área de máquinas, ele era um querido professor. Sempre muito tranquilo, sempre muito comedido. Acabamos nos tornando amigos. Por quê? Porque Osni morava perto da minha casa, lá na casa do estudante. Morava ali na rua Luiz de Leão e Osni morava na João Goberto, na subida da João Goberto. E vez ou outra, nós íamos a pé e íamos batendo papo, conversando sobre os mais diferentes assuntos e acabamos nos tornando grandes amigos. Ainda semana passada, ou semana retrasada, conversei com o Osni. Hoje ele já não está mais no Cefet, ele está na Universidade Estadual de Londrina. E grande pessoa. Próximo que eu gostaria de falar é do professor Ataíde Moacir Ferraz. O professor Ataíde não foi meu professor. Ele era o diretor do Cefet. Ele foi diretor do Cefet, diretor-geral. E, enquanto diretor, eu conhecia o professor Ataíde, mas não tinha nenhuma relação com ele. Tinha uma relação de absoluto respeito e reverência, mas não tinha nenhuma relação com o professor Ataíde. Passado o tempo de estudante, eu fui trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Paraná e lá encontrei o professor Ataíde. Ele era assessor do secretário, professor Ramiro Varraft. E acabamos nos tornando colegas de trabalho. Sempre muito querido, muito sorridente. Acabamos fazendo 2 viagens para o exterior, juntos, viagens de trabalho, fomos para os Estados Unidos, fomos para o México, e viajamos pelo estado do Paraná todinho, falando de tecnologias educacionais, de ensino à distância. Professor Ataíde, figura fantástica, meu amigo, que pena que já está no andar de cima, que já se foi. O próximo professor que eu gostaria de falar é o professor Olandowski. O professor Olandowski, não tem a foto dele aqui, era professor de uma disciplina chamada técnica de pulsos. Imagina uma disciplina complexa, né? A gente morria de medo porque, evidentemente, antes de fazer a disciplina, a gente fazia um levantamento com o alunado mais veterano para perguntar como é que era a disciplina, como é que era o professor, e era o terror. Era o terror a disciplina de técnica de pulso. Mas, felizmente, eu pude lograr êxito na segunda versão, porque eu reprovei na primeira versão da disciplina. Próxima professora que eu gostaria de falar é a professora Márcia, de Estatística. Coincidentemente, irmã do professor Olandowski. O nome dela era Márcia Olandowski. Disciplina de Estatística, imagine uma disciplina power. Eu pude aprender muito de estatística com a professora Márcia. Só tenho a agradecer muito à professora Márcia. Próximo professor que eu gostaria de falar é um professor de subestações, professor Claude Frank Lauenthal, disciplina de subestações, uma disciplina eminentemente de final de curso, e com ele nós pudemos conhecer muito de subestações, uma disciplina muito técnica. Nós fizemos 2 ou 3 visitas em subestações de médio e grande porte na região de Curitiba,
Ele era um professor absolutamente técnico, ligado às questões mais específicas da engenharia de eletricidade. Grande professor, o professor Claude. Outro professor que eu gostaria de falar é o professor Luiz Antônio Merlin. O professor Luiz Merlin era professor de uma disciplina chamada Instalações Elétricas e, além disso, ele era coordenador do curso. O professor Merlin era coordenador da Engenharia Industrial Eletrotécnica, no tempo que eu era estudante. E o professor Merlin era um sujeito calmo, tranquilo, tocava a gestão do curso com muita tranquilidade, com aquele monte de alunos que tinha, e tocava a disciplina também com muita competência. Só tenho a agradecer, professor Merlin. Próximo professor que eu pretendo falar é o professor Josemar Carstens. O professor Josemar Carstens era um professor engenheiro. Imagina um professor engenheiro. Ele tratava a disciplina como se tratava um problema de engenharia. E, tal e qual, ele levava com muita rigidez as questões da disciplina. Estavam lá fazendo um cálculo e errávamos por uma vírgula aqui e 2 zeros a mais. Ele dizia, olha, vou ter que descontar pontos aqui, porque esse é um cálculo eminentemente de engenharia. Uma vírgula aqui pode significar um transformador que vai explodir, uma máquina que vai fundir, e eu não posso considerar que isso aqui está absolutamente correto. O professor Josemar era um professor engenheiro, eu sinto muita saudade do professor Josemar. O próximo professor que eu gostaria de falar é do professor Esperandil, de uma disciplina chamada Segurança do Trabalho. Disciplina fantástica, né? Todo mundo gostava dessa disciplina. Era uma disciplina muito prática, falava de prevenção contra incêndio, prevenção contra quedas, equipamento de proteção individual, essas coisas todas, muito típico de engenharia de segurança do trabalho. Então, o professor Esperandil era fantástico nessa disciplina de segurança do trabalho. Próximo professor que eu gostaria de falar é um querido professor. Eu sinto muitas saudades e que, infelizmente, já está também no andar de cima, já está na glória do Senhor, que é o professor Cleomar Tomelin. O professor Cleomar Tomelin era um professor de uma didática diferenciada. Professor de uma didática diferenciada. Ele fazia a disciplina muito técnica, uma disciplina chamada transferência de calor, uma disciplina muito técnica, e ele aplicava aos alunos, sempre no final da aula, um exercício para os alunos realizarem em casa, que ele chamava de TPC, Trabalho para Casa. E vocês não vão acreditar, eram exercícios individuais. Cada aluno tinha um exercício individualizado, não era igual ao outro colega. Não sei como é que ele tinha tanto tempo para isso, sabe? E aí, com o retorno da entrega do exercício, da entrega do trabalho, ele corrigia um por um. E para aqueles que obtinham sucesso, ele dava um carimbo, parabéns. E a gente ficava enlouquecido quando não recebia o parabéns, o carimbinho do parabéns, ou do bom trabalho. E aqueles que recebiam X carimbos de bom trabalho ou de parabéns ao longo do semestre, recebiam no final do semestre, numa aula que era uma solenidade, recebiam um diploma, um diplominha de honra ao mérito. Então, era uma coisa assim muito diferenciada para alunos de engenharia que não estavam acostumados com aquilo, na verdade. E a gente aprendia muito transferência de calor com o professor Cleomar Tomelin. Sinto muita saudade do professor Cleomar Tomelin. O próximo professor que eu gostaria de falar é um professor que eu tenho
na mais alta conta, que era o professor Almir Luiz Narciso. Almir Narciso já era professor ali de final de curso, na área de instalações, e foi meu professor, acabamos nos tornando amigos. Ele, então, era funcionário de alto escalão da Electrolux, também professor de curso de pós-graduação, e assim que eu me formei e fiz especialização na área de qualidade e produtividade, o professor Almir pediu que eu o substituísse em várias ocasiões em curso de pós-graduação na área de qualidade e produtividade. O professor Almir também acabou se transformando meu amigo, meu colega, né, de trabalho, e pelo qual eu tenho mais absoluto respeito e gratidão. Muito obrigado, professor Almir. E assim eu termino essa apresentação de parte do corpo docente. Volto a dizer, parte do corpo docente. Eu tinha mais de 50 professores. Aqui eu apresentei o quê? 10, 12 professores. Mas muito respeito e muita gratidão por esse povo que nos deram, a mim e a meus colegas de engenharia, nos deram régua e compasso. Se hoje eu sou um profissional, tá certo, não sou profissional de engenharia, mas sou um profissional de gestão. Se eu sou um profissional de gestão hoje, foi porque eu tive esses grandes mestres lá no Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, hoje chamada Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Um grande abraço a todos, muito obrigado.